Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Dando continuidade à nossa aula de número 3, hoje irei mostrar para vocês como instalar o plugin que iremos utilizar na autenticação dos usuários, como criar as tabelas no banco de dados. O plugin ele disponibiliza um arquivo com um script já de todas as tabelas, não vamos estar criando essas tabelas, vamos só executar o arquivo SQL. Esses arquivos vão estar disponibilizados na plataforma, na aba Downloads. É um arquivo compactado, onde vão estar todos os arquivos que iremos utilizar nesse vídeo de hoje. Então vamos lá, pessoal. Primeiramente, precisamos fazer download. Então, no seu ambiente, na aba Downloads, referente à aula de número 3, existe o arquivo compactado. Você fazendo o download, você vai fazer download desse arquivo aqui, com o nome da biblioteca. A biblioteca que iremos utilizar é a Ion Authentic. É uma biblioteca muito boa, é uma biblioteca que eu recomendo. Muitos programadores utilizam essa biblioteca. Poderíamos aqui criar o nosso próprio sistema de autenticação. Como existe um plugin pronto para fazer autenticação de usuário, para que perdermos tempo no desenvolvimento de um? O interessante é a gente agilizar o serviço, a gente adiantar de uma forma produtiva, a gente trabalhar com o que a gente tem de melhor. Esse é um plugin desenvolvido por uma pessoa bem conceituada em questão de autenticação de usuário. Esse plugin é um plugin gratuito, está disponibilizado na internet. Existe uma documentação para ele que a gente vai usar ela, inclusive hoje. É muito bom esse plugin. Fazendo o download desse plugin e descompactando ele, ele gera essa pastinha aqui, onde tem a pasta Application, onde tem uma pasta Config, Library e Model, onde essas três pastas estão contidas o plugin. Na pasta Config existem as configurações. Iremos fazer algumas configurações nele no decorrer do curso, mas a princípio não vamos utilizar ele nessa aula de hoje. Mas ele é fundamental para o funcionamento do sistema. Voltando na pasta Application, tem a pasta Library, onde está as bibliotecas que é utilizada neste plugin. Ele usa uma biblioteca de criptografia, bcrypt, que é através dela que é feita a criptografia dos dados da senha. E ele tem uma biblioteca, que é a biblioteca do plugin, que é a Ion Authentic. Também não vamos precisar alterar nada nessas duas bibliotecas. Existe a pasta Model, onde está o model, que é através desse model que iremos cadastrar novo usuário, excluir um novo usuário, iremos fazer o login, tá? Também não vamos precisar fazer nenhuma alteração nele. Se vocês quiserem abrir os arquivos, fiquem à vontade, pessoal. Só recomendo que, a princípio, não altere nenhuma linha dele, porque, de repente, se você alterar uma linha, pode danificar o seu funcionamento. Mas, fique a critério de vocês, podem abrir, podem analisar para ver como que funciona esse model. A instalação é bem simples. Basta eu selecionar as três pastas, copiar e ir lá onde está o meu sistema, no meu caso aqui está na pasta Sistema Cursos, abrir a pasta Application e colar aqui dentro. Pronto, o meu plugin está instalado. Precisamos fazer outras configurações no CodeIgniter para que ele funcione corretamente. Primeiro de tudo, precisamos configurar o CodeIgniter para trabalhar com sessão. Sessão vamos utilizar para fazer a autenticação dos nossos usuários, que é o nome da biblioteca, é a biblioteca Session. Então, precisamos carregá-la. Como vamos utilizar a autenticação em nosso sistema inteiro, vamos utilizar em todas as páginas. Então, todas as páginas do nosso sistema, ela necessita autenticação. Isso quer dizer que a pessoa só pode entrar no nosso sistema através de um usuário e de uma senha. Então, para fazer isso, precisamos carregar essa biblioteca. Vamos carregar essa biblioteca no autoload. Neste caso, é recomendado, porque vamos utilizar em todo o sistema. Lembramos que eu já ensinei vocês a como faz para carregar uma library. Vamos lá. Dentro da pasta config, existe o arquivo chamado autoload. Dentro da pasta config, existe o arquivo autoload, que é através desse arquivo que iremos informar a library session para ser carregada automaticamente. Vamos então abrir o arquivo autoload. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos apagar todos esses comentários aqui, ó.
Então, precisamos carregar a nossa library. Então, notem que aqui na linha 5, ó, agora, né, que é a linha 5, já estamos carregando a library database. Agora, vamos carregar mais uma library. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar um vírgula, abrir aspas simples e colocar o nome da minha library. Após ter carregado a nossa library session, vamos carregar também a library do nosso plugin de autenticação, que é Ion underline authentic. Então, carregamos as nossas duas libraries que iremos utilizar para a autenticação. Dou um save. Posso fechar o arquivo de autoload. Não vou deixar ele aberto aqui. Precisamos também configurar o CodeIgniter para gravar essa session. Ao invés de gravar em um cookie, em um arquivo no nosso computador, vai ser gravada no banco de dados. Então, para isso, precisamos alterar a configuração no arquivo config. O arquivo config está dentro da pasta config. Então, preciso abrir o arquivo config. Quem quiser tirar esses comentários também, podem tirar. Pode ficar à vontade, não tem problema. Tá? Eu vou dar uma busca aqui, aperto Ctrl F, ele abre a opção para eu buscar. Então, eu vou buscar aqui Session. Ele abre aqui. É legal também aqui nessa linha aqui, que é o Encrypt Key, colocando uma chave personalizada sua aqui, você vai estar criando uma criptografia exclusiva para você. Tá? Então, você pode colocar o que você quiser aqui. Tá? Ó, pode colocar números. Tá, coloquei a nossa chave. Isso também é fundamental, pessoal. Abaixo aqui, eu tenho as configurações da Session. Aqui diz que o driver que ela está usando é file. Então, quer dizer que as sessions estão sendo salvas em arquivos. CodeIgniter, se você salvar sua session em arquivos, ele tem um espaço muito pequeno para a gente trabalhar com session. Então, eu recomendo que as sessions no CodeIgniter sejam salvas no database. Então, para isso é só eu apagar files e colocar database. E aqui, ó, outra linha que eu tenho que colocar é o nome da minha tabela no banco de dados que irá armazenar a session. Tá? A gente vai usar o nome padrão. O nome padrão é CI underline session. Save. Pronto, alterando essas duas linhas, eu já configuro o CodeIgniter a trabalhar com session e armazenar essas sessions em uma tabela no banco de dados. Dizemos que vamos trabalhar com database, o nome da tabela lá é CI underline session. Save. Pronto, posso fechar o arquivo config, posso fechar o arquivo autoload. Lembrando que estamos trabalhando num ambiente de produção, num ambiente real, precisamos então enviar os arquivos que modificamos para o nosso servidor. Precisamos então enviar todos os arquivos que instalamos. Onde estão esses arquivos? Na pasta library. Eu vou enviar a pasta library toda. Se ele pedir para substituir, pode substituir. Vou enviar a nossa models. E vou enviar os arquivos dentro da pasta config. Vou abrir a pasta config, vou enviar o autoload, o config e o Ion authentic para a pasta config do nosso servidor. Feito isso, podemos acessar o nosso sistema. Ó, ele deu um erro. Qual o erro que ele deu? Vamos entender esse erro. Ele quis dizer o quê? Que a tabela session, aqui, ó, ele quis dizer que o CI underline session não existe no nosso banco de dados ISM host underline controller.
Então, quer dizer que não existe no nosso banco de dados a tabela Cecil, precisamos criá-la. Então, eu vou mostrar para vocês como que faz para criar essa tabela. Junto com o arquivo que você fez download, dentro da pasta ion_authentic, tem dois arquivos SQL. Um arquivo que contém a tabela session, vamos abrir ele. Ó, ele está dizendo que é o arquivo que vai criar a nossa sessão. Esse código aqui, eu peguei lá na documentação do CodeIgniter. Quem quiser saber mais sobre isso, é só você abrir o site codeigniter.com, entrar lá em Documentations, Documentação User Guide Online, a biblioteca Session. E aqui você vai encontrar toda a documentação dessa biblioteca. Vocês viram? E aqui, ó, ele diz lá para a gente, olha lá, ó, Database Driver, usando o driver Database. Quer dizer que você vai armazenar a Session em uma database. Ele diz aquelas duas linhas que nós alteramos, o driver e o nome do patch, que é a nossa tabela. E aqui embaixo existe o código para o MySQL e para o PostgreSQL. É só você copiar esse código e executar no seu banco de dados. Mas para facilitar, o que eu fiz? Eu gerei um arquivo .sql e coloquei esse código dentro dele. Estou disponibilizando para vocês lá no nosso ambiente, na aula de número 3. Hoje iremos utilizar o PHP MyAdmin. Hoje ainda não iremos utilizar o MySQL Workbench. Iremos utilizar o MySQL Workbench para fazer o modelo do nosso banco de dados que iremos utilizar. No caso, a tabela cliente, a tabela produtos, não iremos criar no PHP MyAdmin. Mas neste caso, as tabelas já vão ser criadas automaticamente. Nós só vamos executar um arquivo SQL. Eu vou fazer pelo PHP MyAdmin mesmo. Quem estiver rodando em ambiente local, é só abrir o seu PHP MyAdmin, né? A gente já ensinou lá na aula passada para a gente configurar o CodeIgniter para trabalhar com banco de dados, tá? Primeiro, quem não viu ainda a aula 1A, para fazer essa aula de hoje, é fundamental que você tenha assistido o vídeo 1A. Vamos lá, então. Para me executar, eu vou vir aqui. Ó, se eu quiser apenas copiar o código de lá da documentação, eu venho aqui em SQL e colo aquele código aqui e dou execute. Ele vai executar. No meu caso, eu vou importar. Eu vou pegar de um arquivo. Então, eu vou importar. Eu clico em importar, vou selecionar o arquivo. Vou lá onde está o meu arquivo. Vou importar primeiro essa tabela aqui. Abrir. Venho aqui embaixo e coloco executar. Tenho que selecionar o banco de dados aqui primeiro. Eu venho aqui em importar. Após ter executado o arquivo SQL, ele já automaticamente já cria a nossa tabelinha aqui do lado. Se eu clicar nela, ele vai abrir a estrutura dessa tabela. Não precisamos alterar nada. Vamos ver agora se o nosso erro some. Vamos abrir aqui a abinha. Vamos apertar um F5. Ó, tem mais um erro. Eu coloquei o nome CI_session no singular e o nome da tabela é no plural. Então, para não tiver erro, eu preciso ir lá no meu arquivo, onde é mesmo o arquivo, vocês lembram? Então, eu preciso ir lá na minha pasta application, na pasta config, no arquivo config.php. E vou lá onde está session. Vou colocar aqui um S. Clico em File, Save. Preciso enviar novamente o arquivo config apenas.
Enviei. Agora eu dou uma atualizar aqui. Então agora, após ter carregado a página do sistema comercial, quer dizer que a nossa session está carregando no autoload, está funcionando perfeitamente, não deu mais nenhum erro. Quer dizer que a nossa sessão já foi gravada lá no banco de dados. Se você verificar no banco de dados, ó, se você verificar no banco de dados, ele já criou uma sessão lá. Tá vendo? Ó? Uma sessão já foi criada lá no banco de dados e tem o IP nosso lá e tem todos os dados da nossa session e já está gravando no nosso banco de dados corretamente. Agora iremos importar todas as tabelas que vão fazer a autenticação dos nossos usuários. O processo é o mesmo. Se vocês olharem lá na pastinha também, que vocês fizeram download, existe um arquivo SQL onde tem armazenado as tabelas do Ion Authentic. Se você abrir, aqui ele está criando todas as tabelas necessárias. Inclusive, ele já cria um usuário, tá? Que esse usuário iremos utilizar para a nossa primeira autenticação. Tá bem? Posso fechar aqui, vou minimizar. Então, vou lá no meu phpMyAdmin, venho aqui em Import e Importar, seleciono o arquivo Ion Authentic, dou um abrir e venho aqui embaixo em executar. Aguardo o carregamento, terminou com sucesso. Olha, ele criou 4 tabelas, uma tabela para Groups, Login, User e User Groups. Essas são as tabelas que iremos utilizar para fazer a autenticação dos nossos usuários. Então, por hoje é isso daí, pessoal. Na próxima aula, iremos fazer a tela de login. Aguardo vocês na próxima aula. Fiquem todos com Deus e um grande abraço.